tarde a todos, mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Como sempre fazemos, antes de iniciar a exposição, nós vamos nos concentrar, que é uma coisa que a gente pede já desde que vocês entram na casa, lá embaixo, que já haja esse silêncio, esse recolhimento, porque aqui é um hospital, é uma escola, aonde estamos nós encarnados, mas as nossas companhias espirituais. E nós viemos pedir por nós e por eles também, para que a gente atinja esse estado de saúde integral, de harmonia, de equilíbrio. Então, por isso, neste momento, nós vamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele, que é o grande médico das almas, que olhe por nós, nos assista, através dessa equipe amorosa da Casa Paulo de Tarso, que já observa cada um de nós nas nossas necessidades, que nós possamos estar atentos no estudo que foi preparado para a tarde de hoje, assimilando dentro das nossas possibilidades, do nosso entendimento, tudo que a Cristina veio trazer para nós, e também pedimos por isso, Jesus, que as tuas bênçãos envolvam a nossa irmã, para que ela traga a tua mensagem em mais essa tarde, aonde todos nós, superando as nossas dificuldades particulares, os obstáculos que se apresentam em nossa caminhada, nós agradecemos porque conseguimos chegar até essa casa de amor. E por isso, nos colocando com o coração aberto, com a nossa mente para abrir, para receber esses ensinamentos, com certeza nós já estamos sendo abençoados por Ti. Dessa forma, Mestre, nós te pedimos licença para iniciar o estudo dessa tarde. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nosso estudo desta tarde do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. É no capítulo Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo maior que tem no Evangelho. Como eu gosto sempre de ler um pedacinho que nos diz causas atuais das aflições. O item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou preferirem, promonam de duas pontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa nesta vida, na vida presente, e a outra fora desta vida. Então, as vicissitudes da vida, ela promana de duas causas, né? Desta vida, daqui que nós estamos, né? Vivendo, vivenciando, experienciando, e de outras vidas. Nós trazemos também a nossa bagagem de outras vidas, né? Então, nossas aflições não são só daqui. Nós temos dificuldades que já de outras vidas que nos deixamos comprometer. E aqui, presentemente, né, nós também temos as nossas aflições, nossas dificuldades, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Então, muitas dificuldades é do caráter do ser, das pessoas, né? No modo de proceder, do modo de se levar a vida, né? E quando a gente paramos para ver, passa como uma televisão na nossa mente, né? No nosso campo mental. Então, muitas consequências são no nosso caráter, na nossa intimidade. Por quê? Porque nós somos espíritos em aprendizado. Nós carregamos conosco dificuldades morais e espirituais. Então, isso faz parte de nós. Enquanto nós não buscarmos eliminar as dificuldades que nós temos, nós carregamos ainda as limitações, né? As dificuldades morais e espirituais,
que muitas vezes nós nos deixamos conduzir na vida no oba-oba, né? Estamos aqui, vamos aproveitar, vamos fazer tudo, vamos falar tudo, vamos nos deixar seguir, né, em frente, e esquecemos, por falta de conhecimento, ou por ainda nos permitir, né? E aí acontece que nós nos complicamos espiritualmente, moralmente, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-a que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam, que eu li agora. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ódio e de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Então, a gente vê quantos nós caímos por nossa própria culpa, pelas dificuldades que nós passamos, as aflições, e pela nossa própria culpa, pela nossa tendência, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? Muitas vezes nós tropeçamos, né? Nos equivocamos. E eu estava pensando assim, como nós somos frágeis nesta área. Quando nós estamos nos dando conta, nós estamos falando do ciclano, nós estamos julgando, nós apontamos o dedo para o mal do outro, né? Como nós, não ciúmes, a inveja, todos sentimentos que é o contrário ao bem, né? Então, esse sentimento, essas dificuldades que nós carregamos, nos traz consequências muito graves, né? Nos dá o que? Muitas vezes dificuldade de viver, de proceder. Às vezes o proceder bem nos custa muita força, né? Então, por isso que o Evangelho do Cristo, esse Evangelho que nos dá essa lição, nos traz essa lição, os bem-aventurados a vida, ele nos mostra que precisamos mudar, né? Então, nós estamos aqui nessa grande escola, ou enfermaria, como muitos dizem, para nos ajustar com as leis de Deus, né? Para buscar esse Deus de amor, esse Jesus, né? Podemos ter um pouco, ver a vida com os outros olhos, né? Mudar o nosso modo de proceder, né? Pensar positivamente, cuidar o que nós pensamos, isso é muito importante. Às vezes nós nos deixamos conduzir pelos pensamentos negativos, né? E ficamos ali vibrando numa área negativa, cristalizado em situações que passou, né? Pensamentos, dificuldades do passado, nós ficamos pensando, por quê? Por que comigo aconteceu isso? Por que eu fiz isso? E não mudamos. Ficamos ali cristalizados naquela vibração, porque quando nós pensamos, nós entramos numa vibração, e essa vibração vai de encontro àquela situação. Quando nós remoemos, lembramos, né? Isso nos faz o quê? Mal, nos dá dificuldade até orgânica, né? E abrimos e não podemos esquecer, nós que somos espíritas temos esse entendimento. Quando nós ficamos nessa monoideia, cristalizado numa situação, nós abrimos nosso campo espiritual para aqueles espíritos que gostam de se aproveitar das nossas fragilidades, né? Vê como a situação se torna bem frágil, né? E das uniões, aqui fala das uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, né? Uniões que é por interesses materiais, né?
o coração tomou parte, então essas uniões têm, com o tempo, se dissolver, se terminar. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado, como um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, aqui dá para a gente pensar assim, quantas enfermidades, né, que surgem no nosso caminho, pela nossa intemperança, né, pelo nosso modo de pensar, modo de agir. Então, as enfermidades, elas são ocasionadas muitas vezes pela nossa fragilidade, pela nossa incúria, pelo nosso mal pensar. Quantos pais são infelizes com seu filho porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. E esse parágrafo aqui que fala dos filhos, né, não combateram desde ali, né, na evangelização a gente sabe, aquela varinha, aquela arvorezinha fraquinha, que está crescendo, que a gente tem que botar uma estaca para ela ficar fortezinha, nós podemos dar um link com nossas crianças. Nós começamos a notar o que eles trazem de dificuldade, né? Às vezes o egoísmo, o não querer dividir, ou a palavra sempre não, está sempre em dificuldade, em briga desde pequenininho, depois vai crescendo, se torna um pré-adolescente. E é o pai e a mãe que tem a obrigação de educar os filhos, não é o professor. Nós sempre temos a ideia que o professor que educa. Não, ele dá o ensinamento. Claro que ele traz sugestões, ele mostra o certo e o errado para o aluno. Mas quem educa o filho? Quem Deus confiou àquela criança e nós, quando estava sendo preparado para reencarnar, e nós aceitamos esse espírito como um filho em nossos braços, nós temos a obrigação de ensinar, de conduzir, de dizer não com amor, mostrar o certo, apresentar Jesus para o nosso filho, que é tão esquecido muitas vezes. Vou deixar quando ele for jovem escolher a religião. Não vai escolher nunca. Por quê? Porque não tinha afinidade, não conheceu. Pode dar o acaso de um espírito estar em melhores condições e buscar. Mas tem muito jovem que conhece a vida, conhece as coisas da matéria, não quer mais saber de uma religião, de conhecer sobre a vida de Jesus, né? Nesses espíritos de escola, que foi o espírito mais iluminado que pisou a terra. Então, veja como nós somos responsáveis com o nosso corpo, com os nossos pensamentos e com os filhos que são colocados sobre nossos braços para nós cuidar. Nós que temos que educar, nós que temos de chamar atenção, nós temos que ter o olhar de enxergar o que aquele espírito que já tem uma bagagem muito grande está trazendo para nós ajudá-lo. No silêncio daquele espírito, ainda que não fala ou fala pouco, ainda está aprendendo, ele está pedindo socorro para poder se reerguer e aprender a ser melhor. Então, vocês verem como é a responsabilidade de um pai, de uma mãe com aquele serzinho. Né? Depois a gente não chora, as lágrimas vêm porque eles não correspondem mais com aquilo que nós esperávamos. Até chega na velhice, muitos são indiferentes conosco. Por quê? Porque
porque não soubemos dar amor, não soubemos conduzir, não conseguimos plantar neles a semente do amor, da fraternidade, da bondade, da caridade. Então, por isso, meus irmãos, que nós somos responsáveis muitas vezes pelas dificuldades que às vezes o nosso filho deixa se conduzir, porque nós fomos indiferentes com aquele ser. Enquanto era para nós nos envolver, cuidar, amparar, né? É importante nós, como pais, muitos de nós com filhos adultos, mas com netos, orar pelos nossos filhos, pelos nossos genros, noras, pelos nossos netos, pedir aos bons espíritos para cuidar, para proteger eles, que não é acaso que estão junto conosco. Então nós temos que orar, nós temos que convidar, fazer o evangelho no lar, ensinar e convidar essas crianças a participar do evangelho no lar. Um dia da semana onde nós nos reunimos e ali a gente ora em família. Se todos não querem participar daquele momento, não tem importância, mas vamos fazer o evangelho lá. Aonde que há uma asepsia, uma higienização. Vocês nunca ouviram falar? Eu fui na casa do fulano, era tão pesado que eu gostaria de sair correndo, não sair pela amizade que eu tenho. Ou, ao contrário, eu estava na casa do fulano, dá vontade de ficar. Uma casa tranquila, de paz, porque faz o evangelho lá. É uma casa que tem oração, que os espíritos de amor estão ali zelando por aquele lar. Interrogue friamente sua consciência, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes, decepção da vida. Remonte passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, as mais às vezes, não poderia dizer, se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, às vezes, né, nós devemos interrogar friamente a nossa consciência. Todos que nós, muitas vezes, somos feridos nos nossos corações, né? Por que eu estou passando hoje por essa situação, né? Porque pedir para o Pai de misericórdia e nós nos der conta que foi por um momento de nossa imaturidade, não nos damos conta que deveríamos ter feito o contrário, né? E hoje, nós já estamos tendo esse conhecimento, buscar apaziguar as nossas emoções. Já que não podemos ter feito ao contrário em certa situação da nossa experiência, uma experiência evolutiva, nós estamos em evolução, né? Vamos nos perdoar. Não vamos nos maltratar em pensamento, vamos nos perdoar e vamos tentar refazer a caminhada através da prece. Orar por aqueles que num momento ou outro nós não fomos tão cordial, não acolhemos, deixamos de lado, deixamos de uma situação e ir adiante que nós poderíamos ter impedido, né? Numa palavra, num gesto, na indiferença. Porque às vezes ali naquele lar, naquela família, em nossas vidas, no nosso meio social, nós encontramos criaturas que nós não temos afinidade. E não tendo afinidade, não vamos julgar. Não vamos querer o mal do outro. É isso que muitas vezes a nossa ira, a nossa rebeldia faz com que nós façamos o mal e não em atos, mas pensar, quero que o outro se dê mal, vai ver só. E vibramos nessa área que vai fazer mal para nós. Nós podemos ser felizes ainda. Nós podemos arrumar as dificuldades que nós desarrumamos. Pelo nosso, como diz ali no nosso início, temperamento, pelo nosso modo de ser. Porque nós estamos aqui para mudar um pouco a nossa sintonia, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser.
Como eu disse no começo, ninguém está aqui a passeio para se divertir. Claro que nós podemos nos divertir, mas estou falando de ver a vida com um olhar de aprendizado, para nós amadurecer, para nós crescer, para nós buscar esse Deus de amor que nos dá essa oportunidade de estarmos sempre buscando o nosso melhor, o nosso lado positivo. E se é nesta vida não podemos ter aquela felicidade, aquilo que nós almejamos, o sonhamos, sem problema. Existem outras oportunidades, que nesta nós precisamos estar numa situação para nós refazer a caminhada, a aprender. Mas na outra, que nós estamos aqui semeando. Essa semeadura vai ser a nossa nota para amanhã. E amanhã quando? Quando nós retornarmos novamente em um novo corpo dentro das nossas necessidades evolutivas. Vocês não veem que a gente precisa cada dia mais melhorar? A nossa semeadura tem que ser positiva, tem que ser o melhor para nós. Que quando nós chegar no plano espiritual, nós vamos estar reforçados. E o plano espiritual, na hora que nós puder ter o aval para retornar, nós vamos se preparar mais maduro, mais consciente, mais com força, mais com coragem. Viu como tudo existe oportunidade, nada é negado para nós. É que nós temos que, como a gurizada diz lá fora, tem que cair a nossa ficha. Né? Nós temos que ter um olhar maior, assim, lá adiante. Não, estou sofrendo, estou passando dificuldade. Mas amanhã, em outra encarnação, eu vou ser mais feliz. Eu vou conquistar mais. Eu vou chegar numa situação melhor que hoje eu estou. É assim que nós temos que nos proceder para nós ser felizes. Para alavancar em nós as condições positivas. Deixar o homem velho para ser o homem novo. Olhar para dentro de nós e nos reconhecer. Eu comigo mesmo. Não é o outro que vai me mudar. Não é o outro que me prejudica. Eu me prejudico. Quando eu deixo, como se o barco tivesse a deriva, vivendo a vida no oba-oba, não me preocupando comigo e não fazendo uma viagem interior. Vê, como é que eu estou? Será que eu estou procedendo bem? Será que eu estou fazendo a caridade? Será que eu estou aprendi a usar o perdão? Será que eu olho para o outro com amorosidade, com fraternidade? Será que eu sei acolher o outro, abraçar quando estiver com dor? Porque um dia eu vou precisar que alguém me abrace, porque eu vou estar com dor. E é assim que a doutrina dos Espíritos, esse evangelho de amor que todos deveriam ter, para ler, para refletir, que nos mostra a nossa caminhada. A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte. Isso a gente ouve, né? Eu não tenho sorte. Não tenho sorte na vida. Eu nasci sem sorte. Não é. Nós temos que olhar para nós, não reclamar, não excomungar, não ficar irado e dizer, puxa, como eu disse agora há pouco, eu posso mudar a minha vida. Eu posso ser feliz. Eu vou buscar o mestre amigo, eu vou buscar Deus, porque eu buscando Deus, colocando na minha vida, através do exemplo de Jesus, que esse Pai de amor nos mandou Jesus para nos dar todo o exemplo de amor, eu vou me apaziguar. Mesmo que tenha dificuldade lá atrás, passou. Então eu posso refazer, para que essa semente crie, brote
coisas boas. O homem, pois, em grande número de casos é causador de seu próprio infortúnio, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte. A providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, o seu desleixo, a preguiça, a má vontade. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, uma notável contingência ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar, moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós tínhamos um dos fundadores da Paulo de Tarso, ele dizia para nós, né? Ele fazia assim: moral e espiritual, as duas asas, moral e intelectual, as duas asas. E nós precisamos das duas asas para alçar voo. Então nós ainda estamos no terra a terra, vamos para a dimensão espiritual, chegamos lá, nos refazemos e retornamos. Para um dia alçar esse voo, né, ter essas duas asas. Então é toda essa conquista interior. Como está chegando o nosso final, meus irmãos? Eu vou ler aqui um pedacinho. A lei humana atinge certas faltas e as pune, né, a lei do homem. Pode, então, condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez, né? Aquele que se complicou com a lei do homem sofre as consequências do seu ato. Mas a lei não atinge e nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, porquanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Então, a lei do homem, ele tem o conhecimento, ele sabe que aquele foi um infrator da lei dos homens. Mas nosso comprometimento com a lei de Deus, essa nós não podemos esconder. Essa não podemos botar embaixo do tapete, como a gente diz. Deus sabe o que vai na nossa alma. Ele sabe todas as dificuldades que nós já nos deixamos vivenciar, nos conduzir. Mas temos condições ainda de refazer o caminho. Ainda podemos ser felizes. Podemos ainda refazer a nossa caminhada. Eu já li uma vez aqui o dom de Deus, que é uma liçãozinha pequena que eu digo assim, que fala muito para nós. E diz assim, ó: alguém um dia perguntou a Miguel Ângelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso. Nesse bloco macio. Tenho o compromisso de trazê-lo até nós, e batendo, cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que intesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que se fazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma com um prodígio de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te
A vida não grite maldições, nem fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Então nós somos esse bloco de gelo. Ali estamos sendo esculpidos pela nossa vontade, quando nós tivermos vontade de mudar. Está em nossas mãos. Sair resplandecente, surgir como se tornar um espírito iluminado, para chegar um dia à frente do Pai, que nos aguarda, que nos ama e que torce por cada um de nós. Muita paz.